Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a você que assiste aqui o canal do Grupo Espírita Chico Xavier. Estamos de volta hoje com um tema muito especial, num dia, muito especial, sexta-feira, em que o mundo, boa parte do mundo, relembra a passagem, de Jesus no seu Calvário, e nós vamos falar de um tema que tem muito a ver com essa questão, que é a morte, à luz da doutrina espírita. Então, antes de começarmos a exposição, nós vamos realizar uma prece e vamos aproveitar a oportunidade para elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a bondade divina de ter nos enviado o Mestre Sagrado Jesus, que há mais de 2000 anos exemplificou todo o ensinamento a que foi destinado a trazer para nós, para o nosso projeto evolutivo, e o passo de suma importância que se consagrou através do advento da doutrina espírita, o Consolador Prometido. Vamos rogar a Deus para que tenhamos, nesta oportunidade, a chance de obtermos bons conhecimentos, para que esses conhecimentos também nos tragam luz e resignação diante de um fenômeno que acontece com todos nós, com toda a humanidade, que é a morte. Vamos entender e compreender um pouquinho mais sobre esse tema, sobre essa questão, para que possamos também aliviar os nossos corações, as nossas consciências, e podermos seguir em frente com a fé renovada, sempre em Deus, nossos pensamentos ligados a Deus, e que Ele possa sempre nos amparar, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, que é uma questão muito importante para todos nós, que toca realmente a humanidade ao longo de todos os séculos de existência, que é a morte, Então vamos verificá-la através da visão da doutrina espírita. E nós vamos estudar em si, o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que é o retorno da vida corporal à vida espiritual. Então é a base do nosso estudo, Então vamos lá. O dilema da morte. Então nós temos uma citação do livro Obreiros da Vida Eterna, ditado pelo Espírito André Luiz, ao Chico Xavier, que nos diz o seguinte: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos, de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. E em que pese Jesus ter demonstrado a sua vitória sobre a morte, na verdade, a vitória é mais a título de conhecimento, O conhecimento que liberta. Porque morte, o espírito não morre. O que morre é apenas o corpo físico. Então, essa vitória, de um modo geral, é a vitória do conhecimento, Que nós vamos conversar um pouquinho mais. Vejamos, na visão nihilista, então veja que, como o André Luiz falou, essa questão da morte, ela é também incompreendida, ao longo dos séculos. E veja lá, a visão nihilista e a não nihilista da morte. A visão daqueles que acreditam que não acontece mais nada, ou seja, morreu, a pessoa morreu, desencarnou. Aliás, nem poderíamos dizer para o nihilista que a pessoa desencarnou, apenas morreu, acabou tudo. E para o não nihilista é aquele que acredita na vida após a morte. Então existem várias correntes filosóficas que buscam explicar e entender a morte na filosofia, porém, quase todas
podem ser reunidas em dois grupos importantes. Os nihilistas são os materialistas, que acreditam que a morte é o fim completo do homem. Os não nihilistas são os espiritistas, os espíritas. Eles acreditam que a morte não é o fim completo do homem. Ou seja, acreditam, né, na vida após a morte, que é o nosso caso. Ao longo dos tempos, ainda temos mais informações, né, que a morte acabou tocando, né, as pessoas e chamando muita atenção. Veja, Sócrates viveu entre 470 a 399 a.C. Olha, veja bem o tamanho, o tempo, né, recuado que nós estamos falando. E ele dizia o seguinte, que a alma imortal ascende ao céu ou ao paraíso ou a alguma outra dimensão e continua viva, mesmo após a nossa morte física. Então já temos aí um conhecimento bem antigo e ele vem acompanhado ali de Epicuro, que diz o seguinte, ele viveu, né, entre 341 a 270 a.C. A morte acontece quando há a desintegração completa dos átomos que passam a ficar livres para compor outros corpos físicos. Nada mais sentimos. Para Schopenhauer, o medo da morte não era causado devido ao fim da vida, mas sim devido à destruição do nosso organismo. Ele acreditava na imortalidade da alma. E quanto aos egípcios, que viveram, né, há cerca de 4.000 anos, né, há 4.000 anos estão aqui na Terra, segundo o sistema de crenças deles, a morte consistia em um processo onde a alma se desprendia do corpo. A morte seria um estágio de mudança para outra existência. Veja, um pensamento bem antigo, um conhecimento, aliás, bem antigo, e que ele, na verdade, ele se associa, né, ao conhecimento da doutrina espírita. E vamos ver como é que a doutrina espírita pensa nisso? Vamos lá. O espiritismo pensa da seguinte forma. O homem tem o sentido inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. A crença da imortalidade é intuitiva, ou seja, já carregamos isso conosco há muito tempo, né? Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Este temor é um efeito da sabedoria da providência, uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno de que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Está lá na obra O Céu e o Inferno, capítulo 2, o temor da morte. Então vejamos que o apego à materialidade tem um sentido, né? Ele não é por acaso. Enquanto nós não temos esse profundo conhecimento da doutrina espírita, né? Que nos explica que o ser humano, o espírito, né, na verdade, sobrevive ao corpo físico. Quando nós não temos esse conhecimento, ainda precisamos desse apego à materialidade que nos causa o medo da morte. Para evitar o quê? O suicídio impensado, né? O suicídio adotado como fuga, né? Então, o conhecimento da doutrina espírita nos auxilia nesse ponto, e assim a gente nós conseguimos nos desenvolver. A morte, né, do latim mors, isso num conhecimento geral, né, ela é, na verdade, o aniquilamento das forças vitais do corpo pelo esgotamento dos órgãos. É o fenômeno biológico, o término natural da etapa física que dá início a novo estado de transformação molecular. É apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém,
o seu corpo fluídico, ou perispírito, e o espírito. Isso nós temos no Consolador, né? No site O Consolador, falando a respeito da morte também. Desencarnação já é outra coisa, totalmente diferente. Não é morte, mas ela acontece, ela decorre da morte. Então, ela vem do latim des, mais incarnatione. O ato ou o efeito de desencarnar, isto é, deixar a carne, passar para o mundo espiritual. Então, nós estamos falando do espírito. É o espírito que sai da carne, ele desencarna, né? É quando deixa de atuar o princípio vital, gerando, em consequência, a desorganização do corpo, desprendendo-se o perispírito, molécula a molécula, conforme se unira, e restituindo ao espírito a liberdade. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Ou seja, a morte do corpo é que determina a partida, a liberdade do espírito. Tanto que a desencarnação é a libertação da alma. Morte é outra coisa, conforme foi dito, né? Ela é a cessação da vida e degenerescência da matéria. A cessação apenas da vida orgânica. Vida. Importante que a gente saiba também, né, nesse contexto, o conceito ali que nós temos de vida. Vida, o espírito tem uma só. Portanto, não existe morte para o espírito. E a morte, na verdade, nós quando vamos adquirindo conhecimento da doutrina espírita, nós não vamos mais falar para as pessoas, o fulano morreu. Na verdade, o fulano desencarnou, né? Porque aí a gente acredita, como espíritas, acreditamos na vida perpétua. Não existe morte para o espírito, como nós já dissemos. Então, a vida, o espírito tem uma só, esteja encarnado ou desencarnado. Ou seja, ele é imortal. Além de perfectível, ou seja, evolui, né, passo a passo, rumo à perfeição. O espírito, a vida, aliás, do espírito, né, ele teve início, mas jamais terá fim. E ele tem muitas existências também. Nós estamos numa das nossas várias existências, né? E cada reencarnação é uma existência no plano físico, neste ou em outros mundos. E aí, para que a gente possa entender um pouquinho mais a composição do ser humano encarnado, por exemplo, né? Ele tem um corpo físico e ele tem um perispírito e depois o espírito. Então, no desenho, nós vemos ali a luz acima, logo acima, no lado direito da imagem, o espírito, que é uma energia, como se fosse uma energia que brilha ali, né? Temos um corpo fluídico, que ele é o molde do corpo físico, e é ligado molécula a molécula nesse corpo. Agora, para onde vamos? Morrer é parte integrante da vida. É o que diz a doutrina espírita. Tão natural e previsível quanto nascer. Mas enquanto o nascimento é motivo de comemoração, aqui, a morte, para a maioria da humanidade encarnada, é algo que se teme e tudo se faz para que não aconteça. Então, o que nos espera depois da morte física? Nós temos aqui um tema, né? A vida eterna. O Livro dos Espíritos, na questão 153, o senhor Allan Kardec pergunta da seguinte forma: em que sentido se deve entender a vida eterna? E a resposta da espiritualidade é: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, ou seja, retorna para o mundo espiritual. Então, a morte, digamos assim, existe um certo relativismo por parte da doutrina espírita, porque realmente a gente precisa compreender que, né, a palavra pode causar um temor muito grande, mas quando nós nos aprimoramos no conhecimento, esse temor da morte acaba diminuindo, e que é muito importante isso. E aí a gente passa a não sofrer e não causar sofrimento para aqueles que já desencarnaram. Isso é muito importante. Crenças e fatos, fé e experimentação. Existem dois tipos de posições fundamentalmente diferentes sobre a vida após a morte. Temos aí a posição empírica, experimental,
que é baseada em observações, experiências, e a posição religiosa, que é baseada na fé, geralmente a fé dogmática. Essa posição empírica e experimental foi primordialmente a posição que o senhor Allan Kardec adotou quando do advento da doutrina espírita, né? Quando ele codificou a doutrina espírita. E aí nós vemos várias religiões que acreditam na reencarnação, ou seja, o espírito, digamos assim, ele passa por uma experiência na carne, desencarna, se prepara de novo, volta, né? E temos outras religiões, doutrinas também, sei lá, são denominações diversas, distintas, que não acreditam na reencarnação, mas sim no juízo final e na ressurreição. Agora, no diagrama, nós vamos verificar aqui essas distinções com mais clareza, né? Depois da morte, na visão tradicional da religião comum, assim, das maioria das religiões, que não são religiões espiritistas, né, nem doutrinas espiritistas ou espírita, né? Nós temos a criação do espírito, ele acontece em um determinado momento, quando os pais decidem, né, que vão ser pais, vão ter uma criança, ou quando acontece, né, a concepção de uma pessoa, de um ser. Então, ali surgiria o espírito dessa pessoa, ele seria criado ali naquele momento. Viria o nascimento, ou seja, a vida de relação na Terra, teríamos a morte do corpo físico e a análise da vida terrestre. Como é que ficou? Como é que eu vivi a minha vida? Foi uma boa pessoa? Sim, vou para o céu. Não fui uma boa pessoa. Eu fui pouco ruim ou muito ruim. Fui pouco ruim, vou para o purgatório. Fui muito ruim, vou para o inferno. E aí nós temos uma situação muito complicada, porque algumas religiões alegam que, em indo para o inferno, como um castigo divino, nós não vamos mais sair de lá. Ou, se nós não fomos muito ruins, vamos para um purgatório, que não é nem um inferno, nem um céu, aguardamos um tempo nesse lugar para depois nós irmos ou para o céu ou para o inferno. E tem também essa questão do arrebatamento, que indo para o céu, direto, conexão direta, é uma coisa. Mas tem a possibilidade de nós aguardarmos o juízo final e todos os seres humanos ressuscitarem. Então vejamos que o nosso planeta hoje está com aproximadamente 8 bilhões de habitantes. O nosso planeta tem mais ou menos, em média, estou calculando aqui pelo conhecimento que a gente tem, uma faixa de 4 bilhões e meio de anos, né? Imagina se todo esse povo que já desencarnou, ou seja, para as religiões já morreu, se todo mundo viver, se todo mundo reencarnar, aliás, ressuscitar, digamos assim, no nosso planeta, nós não teríamos nem espaço para isso, né? Uma lógica que não... Aliás, é ilógico isso, né? Então, veja que nós não estamos aqui também relativizando pontualmente ou propositalmente os conceitos religiosos, mas apenas estamos esclarecendo algumas questões para que nós chegássemos aqui, nesse outro quadro, que é a visão da doutrina espírita, uma visão mais racional, sem dúvida alguma, e ela tem uma lógica mais aceitável. Quando nós estudamos a doutrina espírita, a gente acaba chegando nessa conclusão. Nós temos a evolução do princípio inteligente, né? E Deus cria o espírito. Isso há muito tempo, como cada um de nós aqui somos bem antigos já, digamos assim, né? Nós temos uma vida de relação na Terra, que é a encarnação. Temos a morte do corpo físico, a volta ao plano espiritual. Agora, a pergunta que se faz aqui, né? Necessitamos de um novo ciclo de aprendizado na matéria? Sim. Aí acontece a reencarnação. Volta-se, como a flechinha está indicando lá, para a vida de relação na Terra. Não, como o Dr. Bezerra de Menezes, né? Não precisa de mais um ciclo de aprendizado na matéria grosseira da Terra, do nosso planeta. Continua a evolução no plano espiritual. Então, continua a construção eterna do conhecimento e da felicidade auxiliando a Deus.
E auxiliando a Deus significa dizer, como o próprio Dr. Bezerra mencionado agora, continuamos trabalhando, né? Jesus, Deus e nossos irmãos que também desencarnaram, normalmente encontramos trabalho, né? Estudo e trabalho, que são duas formas de atividades, né? Duas atividades importantíssimas para todos nós, né? Isso no plano, falando de plano espiritual. Agora, a questão da ressurreição e da reencarnação. Hoje nós estamos numa sexta-feira, né? Sexta-feira Santa, ou seja, é uma data lembrada pelos cristãos do mundo inteiro. Não significa que foi numa data como essa, exatamente a data de hoje, né? Do nosso calendário, que Jesus tenha passado pelo seu Calvário. É mais uma lembrança que se tem dessa fase, dessa fase de Jesus, e consta nos escritos da Bíblia que ele ressuscitou. Mas vejamos que o conhecimento aí, ele acabou sendo um pouquinho deturpado, mas vamos tentar esclarecer alguma coisa, longe de esgotarmos a questão aqui, muito pelo contrário, nós não temos essa pretensão de sacramentar aqui o conhecimento, mas apenas temos a visão que trazemos aqui na exposição de hoje. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob nome de ressurreição. Acreditavam, criam eles, que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de volta à vida do corpo, que já está morto, e que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Aliás, capítulo 4, item 4. Então veja que quando o corpo se decompõe, todas aquelas moléculas, né, elas se dissolvem, se dissipam e vão fazer parte de outros organismos e assim por diante. Elas vão fazer parte de outras finalidades, né? Não ficam inúteis. Deus não faz nada inútil, né? Então, o corpo decomposto, aquele substrato orgânico ali, vai ter uma outra finalidade. Agora, digamos que no corpo que você usou numa existência passada, né, aquele material orgânico, ele deve estar fazendo parte de alguma outra coisa hoje, não sei lá, de algum outro ser, deve estar pulverizado, espalhado por tudo quanto é lugar. Se a gente for ressuscitar agora, imagine, se desprendendo de onde se encontra neste atual momento aquelas moléculas que compuseram aquele corpo que eu usei na encarnação passada. Vai dar alguma coisa errada aí, né? Pela ciência, a gente vê que isso não seria uma lógica aceitável, né? Mas vamos para frente. Jesus, respondendo a Nicodemos, numa passagem bíblica, né, de João, capítulo 3, lá no capítulo 3, de 1 a 12, ele fala assim, ó, respondendo a Nicodemos, em verdade, digo-te, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse era um diálogo entre Nicodemos e Jesus. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Quando ele disse isso já era a crença dele, né? A crença dos judeus. Essa pergunta dá a ideia da reencarnação, né? A pessoa velho, né, acaba falecendo, desencarnando, mas ele volta. Então ele já tinha essa noção, volta no ventre da mãe de novo? Era uma ideia primária, né, precária, mas já dá a entender que ele está falando de reencarnação e não de ressurreição. Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água, que significa matéria, né, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Ora, nascer de novo não é ressuscitar. O nascer de novo é uma coisa bem distinta do que trazer aquele corpo velho de volta à vida. Então, Jesus está esclarecendo muito bem, de uma forma muito didática, que ele fala em nascer de novo e não recompor o corpo que a gente abandonou, né, com a morte, recompor esse corpo, retomar esse corpo. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala em nascer de novo. Então, a reencarnação é algo que já está no conhecimento nosso, mesmo que instintivamente ou intuitivamente, desde aquela época em que nós saímos do princípio espiritual e viramos espíritos, né? Vida depois da morte. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas, partidas da Terra, que vêm hoje nos indicar, aliás, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrevendo-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre esse ponto. Esse trecho está na obra O Céu e o Inferno, uma fala de Allan Kardec, né? Seres que nunca se haviam interessado pelo lado superior da vida acordam ao impacto da dor e da saudade, iniciando a aquisição de valores morais e espirituais. Corações antes insensibilizados abrem-se para a caridade e a compreensão, o entendimento e o amor, como flores que desabrocham, embelezando e perfumando a natureza, começando assim os alicerces de obras de benemerência que se agigantam no volume e na substancialidade. Martins Peralva nos fala o pensamento de Emmanuel, está cortadinho ali, mas esse é o livro, né, o tema que Martins Peralva adotou ali, né, para nos ensinar. E como é que o conhecimento espírita pode nos ajudar nessa questão, né, da morte? Primeiro, eu acho que fica mais claro, mais fácil de entender, que é o conhecimento, né? Esse conhecimento realmente é libertador e salva vidas, né? Porque às vezes acontece de uma pessoa ficar desesperada com a morte do ente querido. Fica desesperada por quê? Porque normalmente não está ainda, não é detentor, né, do conhecimento da doutrina espírita, que ela nos propõe, e a pessoa não, sei lá, se sente muito insegura, né? Agora, o conhecimento da doutrina espírita não vai eliminar as dores das pessoas, não vai solucionar o problema de inopino, assim, não, mas ajuda bastante. Aos poucos, né, as coisas vão melhorando nas nossas experiências, né? O conhecimento e a assimilação doutrinária evangélicos têm a faculdade de fortalecer-nos o espírito e o coração, tornando-nos capazes de, pela fé, pela certeza da imortalidade, chorarmos sem dúvida, porque não, a gente vai continuar chorando sim, um desligamento desse é muito doído, sem dúvida, chorarmos o desenlace do ser amado, sem, contudo, confiar-nos ao pranto enfermiço, doentio, por improdutivo e que nunca se acaba. Também nessa mesma obra, Martins Peralva, o pensamento de Emmanuel. Porque essa questão é muito importante. Desencarnou uma pessoa e a gente fica desesperado. O que isso pode... Quais são as consequências dessas nossas atitudes? Aqueles que ficam, né? Imagine uma pessoa que vai fazer uma viagem agora, meu pai e minha mãe, por exemplo, vão viajar para a Europa, vão passar 15 dias na Europa. E eu fico ligando todo dia no telefone para eles, no celular deles, ou mandando mensagem, dizendo, meu Deus, eu estou assim arrasado, desesperado, porque vocês estão viajando, não estão aqui pertinho de mim, meu Deus, eu não aguento mais essa dor.
né, essa dor da distância, isso para mim está me matando, me martirizando. Como será que meu pai e minha mãe vão curtir o passeio deles? Será que vão curtir esse passeio? Será que vão estar sossegados lá, calmos e tranquilos, se divertindo de verdade? Ou vão estar preocupados com o meu choro? Esse é o problema, né? Como o espírita deve encarar então a morte? Chora discreto, mas se fortalece na oração, na certeza da imortalidade gloriosa. Reprime o pranto que desliza na fisionomia sofrida. Porém, busca na esperança, uma das virtudes evangélicas, o bálsamo para a saudade justa. Jamais se confia ao desespero, né? Porque esse desespero prejudica muito quem está do outro lado, quem está no plano espiritual. Podem ter certeza disso. Esse desespero é terrível para quem está do outro lado. Aliás, no filme Nosso Lar, o primeiro filme, nós temos 2 filmes, né? E vamos ter um trechinho de cada filme aqui, vou falar um pouquinho deles bem rapidinho. Mas no primeiro filme, nós vemos que o Dr. André Luiz, ele viu, no plano espiritual, ele viu uma pessoa orando por ele. Ele pôde interagir, tecnicamente falando, ele pôde vir no plano, voltar ao plano físico, terreno, e estar bem perto da família, né? Então, só que ali ele não conseguia se comunicar com a esposa e com os filhos. Imagina ele vendo uma cena da esposa dilacerada, chorando ali, desesperada. Ele não ia ficar preocupado, né? Então, a gente precisa pensar muito nessa questão, com muito carinho, para que a gente não acabe prejudicando a vida de quem está do outro lado. Por isso que o conhecimento espírita é libertador nesse sentido. Ante a morte, inclusive eu estive assistindo o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e consegui essa imagem, né, dos bastidores lá das gravações. Essa imagem ali, nós temos o Isidoro vendo o corpo dele, o Isidoro em espírito, né, e perispírito, vendo o próprio corpo no caixão. Agora veja só, ante a morte. Que desejo experimentei, olha só que mensagem interessante para nós, do irmão Jacob. O irmão Jacob foi o Frederick Figner, que foi presidente da FEB já, né, no passado. Que desejo experimentei de materializar-me diante de todos, rogando a esmola da oração sincera. Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpas pelas minhas fraquezas. Se os amigos presentes, no caso, né, me esquecessem os erros humanos e me auxiliassem com a prece, naturalmente o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Vigorosos recursos hoje sustentariam o coração, mas era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e de perdão. Porque o Frederick Figner esteve numa situação muito parecida com a do Isidoro aí na imagem, né? E o que acontece? No caso do velório do Frederick Figner, ele fala que as conversas que estavam rolando no velório dele, muitos falando de negócios, outros falando de umas fofocas a respeito da própria vida dele. E isso estava atraindo, naquele momento ali do velório, espíritos trevosos, estava desequilibrando a energia do ambiente, né? E primordialmente afetando ele, prejudicando ele. Então ele queria voltar e dizer, olha, gente, não é assim que se lida no velório. E aí, quem assistiu o filme Nosso Lar 2, eu não quero dar spoiler do filme, mas nesse trechinho, só falando trechinho, não vou prejudicar o contexto do filme, né? Que acho que vocês todos deveriam assistir. Ali o povo, essas pessoas estavam em clima de oração, em clima sereno, aliás, em clima de oração. Esse que é o mais importante. Que é ali o momento que ele pôde também, a pessoa acabou de desencarnar, ela tem que estar recompondo algumas energias, né?
e o desespero, a muvuca, digamos assim, acaba prejudicando, baixando a frequência, né, a energia e abrindo brecha, né, para que as trevas adentrem ao recinto. A vida, segundo André Luiz, lá na primeira obra, Nosso Lar, ele até fala ali que a morte não existe, né? A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso, copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali, e avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar, ou seja, fechar os olhos carnais, constitui operação demasiadamente simples. Né? O corpo encerrou a vida, mas o espírito continua. Permutar, ou seja, as reencarnações, né? Permutar a roupagem física, não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Então, morte, gente, para o espírita, morte não existe. O que o Cristo gloriosamente, né, ele venceu a morte, ele venceu através do conhecimento. A vitória maior é o legado que Jesus nos deixou, né? E isso é muito simbólico, muito importante para um momento, né? Esse sentimento que nós estamos tendo nesta sexta-feira, que o pessoal conclama como sendo a Sexta-feira Santa, a paixão de Cristo. Então, a vitória que Jesus impõe sobre a morte é a vitória do conhecimento. É esse o mais importante. E continua André Luiz, né? Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma existência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos trunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Do filme Nosso Lar, do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado por André Luiz. E para encerrarmos, né, a nossa exposição, nós temos do livro, aliás, do filme Nosso Lar 2, mais uma mensagem para que nós possamos fixarmos esse conhecimento e esperando, né, que isso possa nos ajudar, nos auxiliar em nossa caminhada agora menos temerosos da morte, né? Então vejamos o que o filme nos traz de mensagem. A morte não existe. Quando acordamos na dimensão paralela, continuamos a responder por nossas histórias. É um fato, não uma crença. A vida continua. Vida depois da vida. Passei anos na cidade espiritual de Nosso Lar. Mas é preciso sair da concha do egoísmo e seguir adiante. Para vencer o mundo, é preciso voltar ao mundo. Então esperamos que, com esses conhecimentos, nós possamos evoluir um pouquinho mais e nos distanciarmos, né? Nos dissociarmos do medo da morte. O medo da nossa própria morte e da morte dos nossos entes queridos. Ou seja, a morte do corpo físico. Por quê? Porque a vida continua. Não existe morte para a vida do espírito. Então, nós encerramos aqui a nossa exposição e agradecemos mais uma vez, desde já, o carinho que recebemos sempre do Centro Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo, e estamos sempre à disposição para outras oportunidades, e que muito nos agrada, né, os convites que são feitos, e nós podemos estar aqui compartilhando um pouquinho dos estudos que fizemos. E para encerrarmos, vamos realizar novamente uma prece,
e de agradecimento a Deus, onde nós elevamos o pensamento ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, que os ensinamentos de hoje tragam para nós, nesta data tão específica, uma data importante para o povo, para o mundo, em que lembramos a desencarnação de Jesus, né? E que esse momento em que nós podemos compartilhar aqui com os nossos irmãos possa ser de luz também, de evolução, e que nós possamos, com muita fé em Deus, rogando a Deus as forças do conhecimento, para que possamos nos libertar dos medos, nós possamos também, em nos melhorando, auxiliar o próximo a realizar a verdadeira caridade, amparando e consolando todos aqueles mais necessitados. Deus nos ampare, nos proteja e que assim seja. Gratidão a todos.